Olá, bom dia mais uma vez a todos. Então, a química e a higienização durante a pandemia. Então, um tema mais do que batido, obviamente, todo mundo já ouviu falar. Então, hoje, basicamente, a gente não sofre por falta de informação de como proceder, o que fazer, né? Basicamente, seriam algumas abordagens de como isso acontece, como isso ocorre, né, com uma explicação um pouco mais química, de compreensão. Talvez isso deixe a gente até mais seguro de cumprir esses procedimentos de higiene, né, de segurança para a nossa saúde. Então, por isso eu pensei e sugeri aí a questão da química e a higienização durante a pandemia. E, obviamente, a gente tem tópicos aqui que abordam toda a química, desde o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, para quem vai fazer o Enem mais do que nunca, e a questão do segundo ano extremamente contemplado no que se refere às soluções. Então, a higienização durante a pandemia. Então, de cara, a gente foi surpreendido, né, por uma necessidade de distanciamento social. E isso aconteceu, né, de forma um tanto repentina e necessária. Junto com isso, a gente foi também orientado a começar a proceder e buscar hábitos de higiene que provavelmente a maioria não tinha com tanta frequência, né? Passou a ser muito mais frequente. Então, a higienização das mãos, uma necessidade de higienização dos objetos e superfícies, isso foi tomando uma dimensão um tanto grande, né? Eu creio que a maioria das pessoas passou a ter hábitos de higienização muito maiores do que já tinham, então maçaneta de porta, calçado, mesa, as compras do mercado, biscoito do mercado que tomou banho, com água sanitária, um detergente na pia. Então, isso aí tenho quase que certeza que aconteceu em vários lugares, em várias residências aí, né? A gente colocou todos os objetos, além de frutas, legumes, para tomar banho, com água e sabão ou com água sanitária. Bem, então, quimicamente, fomos orientados a fazer uso do álcool A70, que ficou famoso, para quem não conhecia, né, muito, o álcool em gel a 70 graus, né? O álcool a 70%. Além disso, o uso de água e sabão e o uso de água sanitária, certo? Que não passa, na verdade, de uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, né? Um sal que contém cloro, né? E de 2 a 2,5%. Então, o que é que a gente fez? A gente começou a usar essas soluções, e essas soluções a gente muitas vezes passou despercebido por nós as diferenças entre essas soluções. Meus familiares, por exemplo, ficavam no grupo da família o tempo inteiro querendo comprar álcool em gel. E aí, esse álcool em gel... Deixa eu baixar aqui, porque eu vou ter que autorizar quem entra aqui, viu, gente? Que tá entrando muito pedido aqui Exatamente isso. de entrada. Não tá aparecendo Por para isso você, que é não? bom deixar, por isso que é bom colocar outra pessoa, entendeu? Exato. Para fazer o link da reunião. Ok, então, por exemplo, meus familiares, eles ficavam perguntando se era para ficar correndo atrás, né, de álcool em gel, porque eles não sabiam e tal, e ficaram desesperados. Quando chegavam nas farmácias, durava 10 minutos. Então as pessoas estavam se aglomerando nas farmácias em busca de álcool em gel. Aí eu alertei, falei, calma gente, vocês estão em casa? Ah, estamos, então é água e sabão. O álcool em gel realmente é para quem vai para a rua, deixem de preocupação boba. Senão as pessoas se expõem sem necessidade em busca de álcool em gel. Então, o água e sabão realmente é eficiente, bastante, e deve ser realmente cultivado. O álcool em gel não deve ter a menor preocupação com ele, a não ser as pessoas que estão indo para a rua, ou se você estiver na rua, que é uma alternativa muito boa. Beleza, então esses três produtos ficaram bem famosos, álcool 70, água e sabão e água sanitária.
E a água sanitária é uma solução de hipoclorito com uma concentração muito baixa, aparentemente, né? De 2 a 2,5%, mas extremamente eficiente. Bem, então entender quimicamente o porquê do uso do álcool a 70 graus, ou do álcool a 70%, e não 99,6%, também conhecido como álcool absoluto, né? Algumas pessoas tiveram essas dúvidas, foram muitas as matérias sobre o assunto. Na verdade, os micro-organismos, eles têm uma resistência bastante grande, talvez superior ao que a gente imagina, né? Então, às vezes, a pessoa acha que só água, uma água corrente, pode dali provocar algum dano e matar esses micro-organismos. Então, a gente tem vírus e bactérias, ou fungos, dos mais diversos, das mais diversas formas, sempre tem alguma membrana, eles têm membranas, eles têm algum envoltório que os protege, né, e permite um tempo de vida superior a algumas horas em superfícies, ou bem maior, óbvio, dentro do ser humano, quando eles começam a atuar mesmo. Então, não é simplesmente a água. Aí a gente visualizou a questão das soluções alcoólicas, né, de etanol em água, e aí 50% não pode, 60% não serve, 80% nem puro, porque realmente chama muita atenção. Como é que etanol praticamente puro não seria eficiente? Com uma quantidade maior de água, sim, seria. Então a gente vai ver agora. E a questão da água sanitária, né, que muita gente ainda rotula, né, caracteriza como a famosa Que Boa, que é uma marca, certo? Mas basicamente água sanitária. Então a gente tem aqui 3 embalagens de etanol, o produto comercialmente chamado simplesmente de álcool. Álcool é uma denominação da classe desses compostos, a qual pertence, é uma função orgânica, então da classe dos álcoois, mas como ele é muito conhecido, ele é simplesmente conhecido e caracterizado como álcool. Então a gente tem aqui o álcool a 46 graus de NPM, 70 graus, e o álcool absoluto. Acima de 99, né, muito próximo, já diz que é álcool absoluto, o que seria teoricamente álcool puro, porque está bem perto disso. Bem, então por que álcool a 70? Então, vários estudos foram realizados, tem várias publicações científicas sobre isso, que avaliou a quantidade, a concentração de etanol nas soluções e sua repercussão para matar, não só, digamos, frear a proliferação desses micro-organismos, e sim realmente matar esses micro-organismos, bactérias, vírus, o que quer que seja. Então, eles verificaram, então é bem interessante a gente perceber o seguinte: existe uma eficiência sim no álcool absoluto e no álcool a 50, arredondando aqui. Entre 50% e 100% de etanol existe eficiência. No entanto, os ensaios, todos os estudos verificaram que a eficiência aumenta muito quando se aproxima e chega em 70%. E aí 70%, essa eficiência é máxima, é a quantidade, é a concentração ideal. Então, o que foi percebido é que a quantidade de água presente no etanol, né, em participação de 30%, é que consegue alcançar a eficiência máxima. Mas a gente tem eficiência no álcool, no etanol, a 60, acima de 60 graus, acima de 50, é sim, entendeu? Se a pessoa não tem nenhum outro, ele é eficiente. No entanto, sabendo que a ideal é 70, aí você vê toda uma área de saúde utilizando álcool a 70, a divulgação é para álcool a 70, óbvio. E se você pode escolher, se você vai decidir pelo produto, você deve optar por ele. Bem, e aí a gente tem então álcool a 70%, né? 70% o quê? Volume por volume ou massa por massa? Isso deve ficar claro. Isso é um percentual em massa. Então, se eu estiver abordando 100 gramas de álcool, eu me refiro a 70 gramas de etanol e 30 gramas de água. Ou, como é muito agora colocado nas embalagens, por obrigação, 70 graus de NPM, que significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. O Brasil instituiu desde a década de 60, né, um controle sobre os produtos, a qualidade e as especificações. Então, ele faz referência, cria um sistema de unidade,
e ele faz referência, então, a essa quantidade de etanol que tem. Então, 70 graus de NPM, então tem água na concentração ideal. Basicamente, vai facilitar a entrada do etanol pela parede das bactérias, ou pelo envoltório dos vírus e outros micro-organismos. E aí vai romper. Aí, que no caso das bactérias, libera só o protoplasto, que seria a bactéria sem a parede celular, certo? Então, basicamente, ilustrado aqui, a gente tem aqui um meio. Então, basicamente, se você expõe bactérias e vírus a uma corrente de água tentando lavar as mãos, causa alguma instabilidade, sim, nos micro-organismos, mas não é suficiente para entrar em colapso a estrutura deles. Não é suficiente. Ou só meio aquoso. Então, eles vivem meio aquoso. Quando entram no organismo, estão lá em meio aquoso. Então, promove essas trocas, inclusive. Mas, quando você tem água suficiente, essas membranas têm uma permeabilidade, uma interação com a água vai ser o facilitador da entrada do etanol. E na hora que o etanol entra, aí sim, provoca um colapso, uma desnaturação das proteínas existentes. No caso do vírus aqui, do RNA. O envoltório proteico dos vírus sofre um dano, e de repente um colapso vai ficar agora só essa sequência de RNA que vai ser inofensiva e vai ser disperso. Então, com esse rompimento, as proteínas que envolvem e as estruturas que envolvem o vírus vai inviabilizar sua capacidade, né, de entrar na célula humana e dali se replicar. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui, pode ficar à vontade. Ok, gente? Então, basicamente, a quantidade de água presente na proporção de 30% consegue viabilizar a entrada do etanol. Então, desnaturação das proteínas fica garantido, e aí você entra em colapso, tanto estruturas bacterianas, como também os vírus. E aí surge uma outra dúvida também. Álcool a 70, certo? Álcool a 70 graus de NPM e álcool a 70 graus GL. São iguais? É o mesmo álcool? Né? Dá para usar tranquilo? Tem alguma diferença? Bem, então basicamente o álcool, a sua concentração pode se apresentar pelo INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é uma proporção em massa. Então, 70 graus de NPM significa que tem 70 gramas de etanol a cada 100 gramas da solução e 30 gramas de água, certo? Então, eu tenho dois exemplos aqui de uma solução de álcool etílico, 70% partes por partes. O correto é ter isso muito mais claro, né? Tudo bem que aqui está claro, mas assim, 70% massa por massa, seria o mesmo que INPM. E aqui colocou 77 graus GL. Grau GL que significa Gay-Lussac. Foi o químico, né? Foi o cientista que estudou, dentre vários estudos, ele também se dedicou ao grau de hidratação dessas soluções alcoólicas. Em homenagem a ele, esse percentual, só que em volume por volume, passou a se chamar também grau GL. E é utilizado. Então, graus Gay-Lussac, que é o mesmo que percentual em volume. Então, aqui se trata basicamente de duas unidades que são correspondentes. Então, 70 graus GL é a mesma coisa que 70%. A gente vê muitas vezes, vou mostrar um exemplo, né, de bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, elas usam muito o grau GL, grau alcoólico, né, que significa, então, 40% de etanol, no restante, né, na solução, na bebida. Aqui 38% nessa cachaça, tudo em volume, tá vendo? Aqui é volume e aqui também se refere a volume. Aqui as duas indicações, 95 graus GL, 95% em volume, 92,8% em massa. E massa não vai corresponder a volume por causa da densidade do etanol, que não é 1. Só a água, 1 grama e 1 ml se correspondem por causa da densidade da água, que é 1. Certo? No caso do etanol, é em torno de 0,8. Então, quando a gente avalia, um álcool a 70 graus de NPM tem mais etanol do que o álcool a 70 graus GL. Certo? Justamente por causa dessa densidade.
Então, a gente tem aqui um álcool a 70%, massa por massa, e 77%. Ok, usa como antisséptico, então, às vezes a gente vê embalagens pequenininhas. E o que é que a gente observa aqui? Claro, alguns fabricantes podem se aproveitar disso, de álcool utilizado como antisséptico, né, para septicemia, e como o álcool a 70 é a indicação, então a pessoa vai pedir álcool a 70. A pessoa chega, por exemplo, no supermercado e tá o cara lá com álcool a 70 graus GL. Ah, isso aqui é álcool a 70. Beleza, é verdade, é álcool a 70. 70%, 70 graus GL. Em massa, a concentração aqui já não é 70, é 62,4. Já que ele é em gel, provavelmente o erro está relacionado a essa base, esse carbômero, porque não seria bem essa conta ainda. Esse valor deveria ser maior em NPM. Mas tudo bem, vamos respeitar aqui a indicação do fabricante. Então, álcool a 70 em NPM, na verdade, grau GL tem que ser maior para poder alcançar esse valor de 70 graus em NPM. Então, é um cálculo que usa a densidade. Quando você faz o cálculo e verifica que 70 gramas de etanol ocupa um volume de quanto, aí você descobre o volume e faz a regrinha de 3 em percentual que você descobre. Se quiserem, assim que a gente terminar, eu volto aqui e a gente faz essa conta, tá bom? Com mais calma. Mas basicamente para vocês perceberem que grau GL precisa ser superior para poder chegar no valor um pouco menor, né, no caso do INPM. Alguma dúvida aí, gente? Tudo ok? Vamos lá. Então, a gente tem aqui outra, mostrei essas embalagens, né? Com as duas apresentações da dosagem. E aí, o que é que os fabricantes fazem? Você vai na farmácia, vai no supermercado e olha lá, álcool em gel, higienizador para as mãos. Olha o que é que chama a atenção. Então, olha só. Parece que a concentração desse álcool é de quanto? Parece que é 99%. E eu tenho essa impressão, eu acho que muita gente vai ter essa mesma impressão. Ó, álcool, 99%. Para as mãos, então serve. Quando a gente vai ver, esse álcool, a sua concentração, que é algo mais importante, ele pega e coloca, olha o destaque que ele dá aqui, álcool a 70 graus GL. Está em menor destaque. Então, a intenção aqui é mostrar uma coisa, né, 99%, isso chama a atenção das pessoas, de eliminação de bactérias, mas a concentração é 70 graus GL, e a gente viu que NPM, o ideal é 70 aqui, e não aqui. É eficiente? Com certeza, gente, é eficiente. Mas a mesma coisa não é. Está bem próximo, certo? Se a gente tivesse uma inversão desses valores aqui, seria o melhor. Então, a gente deve ficar atento, grau GL, 70% de etanol. E aqui, 67% em massa. Volume, massa. A recomendação, então, tem que ser em massa e NPM, certo? Aqui, olha a outra aqui também, 70. E aqui ele coloca justamente parecido com esse, ó, 70 graus GL. E NPM é ainda menor desse daqui, provavelmente por causa da sua composição. Ele carrega uma massa de etanol menor. Então, ficou ainda mais distante. Mas o que é que eles fazem? Com essa concentração menor, eles têm um certo cuidado. Eles dizem que é um limpador de uso geral. Tá vendo? Limpeza, tarará. Então, não é para higienização das mãos. O outro de cá também, ó, a mesma coisa. Ele coloca que é limpador de uso geral. Então, ele tem um cuidado que é para as pessoas, não, se é álcool 70, eu posso usar nas mãos. Não. Olha aqui como é que tá, INPM, tá um pouco menor. Tá vendo? Mas isso vende. Quando os fabricantes fazem isso, eles sabem que esse valor vende, apesar de não ter a concentração recomendada para higienização das mãos. Ok? A gente viu que tem uma eficiência sim, mas o ideal era isso aqui, e NPM está a 70. Tudo bem aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Ok, então, e o sabão? O sabão ocorre de forma semelhante. Então aqui tem um esqueminha do sabão, do vírus, o vírus aqui mostrando sua membrana lipídica, né, seu envoltório lipídico, que dá proteção ao seu RNA. E aí as estruturas que vão ajudar a infectar as células humanas. O sabão, de forma ilustrada, se diz que tem uma cauda e uma cabeça.
Na verdade, a gente tem uma parte apolar, que é a sequência de carbonos da estrutura, e o que se diz de cabeça, na verdade, é um centro de cargas. Os centros de cargas vão ter interação fácil com a água. A parte apolar, então a parte polar com a água, a parte apolar vai ser a parte que interage com óleos e gorduras. Óleos e gorduras são apolares. Então, os detergentes, sabões, sabonetes, garantem uma interação com a água e a gordura ao mesmo tempo. Se a gente tenta lavar as mãos só com água, vai ficar o restante ali, a gordura, não sai de forma eficiente. Se a gente usa um sabão, né, ou os sabões de uma forma geral, aí a gente garante que a gente está colocando entre a gordura e a água alguém que vai fazer essa conexão, essa interação entre essas moléculas e garantir que ela seja arrastada, né, e promova a limpeza. Então, essa é a ilustração de cabeça e cauda. Então, a cabeça é a parte apolar. Os termos que se usam, né, hidrofílica, fílica vem de afinidade, e fóbica aí de repelir, né, de fobia, de medo. Então, a parte que tem afinidade com a água e a parte que tem aversão, né, que não interage com a água. Por isso, hidrofílica e hidrofóbica. E a gente pode usar outros termos. A parte hidrofóbica, na verdade, ela é lipofílica, ou seja, tem afinidade com gorduras, com óleos, ok? E com a água vai ser lipofóbica. Então, só lembrando que a gente pode ter mais duas palavras aqui para relacionar com essas outras duas. Então, essa parte é lipofílica, em relação à água, ela é hidrofóbica. Então, a parte que interage com as gorduras é que vai interagir com o envoltório, que é lipídico. Interação gordura com gordura, então ela tende a invadir. Na hora que invade, ela quebra e rompe esse envoltório, certo? O que garante, então, os fragmentos do vírus saindo aí agora nessa turbulência e nessa interação com as moléculas do sabão. Rompendo seu envoltório, seu RNA fica desprotegido, ele passa a se tornar inofensivo para o ser humano. Daí a eficiência tão grande do sabão, né? Lembrando que tanto o sabão quanto o etanol, a gente precisa de um tempo de contato. Não pode ter pressa, assim. Claro que ninguém vai passar 5 minutos lavando, mas que seja eficiente, que seja vigorosa, né? Tanto nos dedos, nas mãos, conforme a gente já vê passando na televisão, sendo divulgado, o cuidado que é para lavar as mãos, tá bom? Isso já deveria ser um hábito nosso, quando a gente sai, vai para a rua, faz qualquer coisa e volta. Eu passei a ter esse hábito, eu não tinha muito esse hábito, mas eu passei a ter quando eu chegava em casa e queria mexer no computador, trabalhar, fazer alguma coisa, eu sentia um incômodo, porque eu sabia que minhas mãos estavam sujas. E toda vez que eu ia lavar, realmente, um absurdo, a água muito escura, muita poeira, às vezes andando de moto e tal, isso piora. Depois que minha filha nasceu, eu passei a ter esse hábito. E percebia, mais do que nunca, né, que ele era, assim, crucial, fundamental. Quando a gente vai para a rua, a gente traz as coisas, né, esses micro-organismos para casa, para dentro de casa. Então, hábitos de higiene se tornaram cada vez mais importantes e eu tenho certeza que daqui para frente ninguém mais esquece. Então, vocês percebem como isso acontece, que é uma questão de interações químicas e que garante realmente essa neutralização desses efeitos, desses micro-organismos. Em relação à água sanitária, o efeito é semelhante. No entanto, o que é que a gente precisa? São soluções diluídas de cloro, lembrando que a gente não usa cloro puro, o cloro puro só se usa normalmente em estações de tratamento de água, ele é gasoso, é um gás extremamente venenoso e já foi utilizado pela primeira vez como arma química na Primeira Guerra. Então, ele é letal para o ser humano. O que a gente usa são compostos, né? São compostos de cloro. E nesse caso da água sanitária, é uma solução aquosa de um sal de um cloro, que é o hipoclorito de sódio. Muito diluído, né? De 2 a 2,5%. Existem concentrações maiores, 5, 10% ou mais, para uso industrial, indústria de alimentos, para higienização, né? Para higienização que exija concentrações maiores e pHs mais elevados. Como o pH da água sanitária, dessa solução de hipoclorito de sódio, ela tem um pH acima de 10, o ideal realmente, você visualiza isso na embalagem, é na embalagem que a gente vê isso, o quanto deve usar de água sanitária. Muito pouco deve ser diluído. Se as pessoas tivessem juízo
elas deveriam passar 30 dias ou mais com 1 litro de água sanitária. As pessoas gastam 1 litro para lavar um banheiro, meio litro para lavar um vaso sanitário. Então, a gente se compara a uma bactéria, então, provavelmente deve ser isso, eu acho que é isso. O ser humano se compara à bactéria e acha assim, se eu tiver incomodado, a bactéria já morreu também. Então, a pessoa quer matar a bactéria e quer se matar, né? Porque usar meio litro num vaso sanitário, nas paredes, então você tem todo um risco químico, é um agente químico perigoso, pode causar intoxicação grave, certo? E levar, inclusive, à morte. Mas ele é vendido no mercado, a gente traz para casa e a gente acha que ele é inofensivo. E ele não é inofensivo. Então, o cloro ativo, bactericida, alvejante, extremamente eficiente e reativo. Esse cloro é extremamente reativo. É um elemento químico com muitos pares de elétrons não ligantes, e isso dá uma reatividade absurda, sua eletronegatividade é muito alta. Então, por isso que uma gotícula invisível consegue alterar a estrutura química de um pigmento, substâncias que dão cor. Então, uma roupa vermelha, uma gotícula invisível no início, quando o tempo passa, você vê lá um pontinho branco. Então, ele decompõe, ele chega ali, se liga, oxida aquela estrutura, já foi. Então, ele provoca um dano praticamente irreversível, que o pigmento ele é da cor que é por causa da sua estrutura química. Alonso, Carlos está perguntando aqui, ó, tem mercados que estão usando água sanitária para higienizar os carrinhos, é correto? Sim. Se ela estiver diluída, que é o que eu vou comentar, é a forma adequada. Então, Carlos, é isso. Está correto, sim. Limpeza de superfícies. Não pode usar para limpar as mãos, por causa dessa sua toxicidade, né? Higienização das mãos não. É oxidante, é reativo, ele provoca irritação, pode provocar problemas de pele graves, né? Dermatites. E não é incomum a gente ouvir falar de pessoas que estão com a pele dos dedos saltando e os dedos ficando inflamados. Então, na verdade, apesar de ser cultural, lavar roupas sem luvas é um absurdo. Não deveria ser normal. Mas a gente coloca os produtos de limpeza de uma forma tão inofensiva, né, de forma inocente, que eles às vezes demoram realmente para fazer um estrago na saúde. Então, deveria lavar roupas com luvas, lavar prato com luvas, nunca sem proteção. Então, a tendência são dermatites. As pessoas são diferentes, umas sentem em pouco tempo, outras vão sentir ao longo do tempo, certo? Às vezes essa intoxicação pode ser leve, você não machucou o dedo, não fez nada, mas você começa a perceber os cantos das unhas inflamados, mais de um dedo com o canto da unha inflamado. Isso é intoxicação por agente químico, nesse caso, com hipoclorito. Bem, é um produto de pH mais alto, acima de 10. Então, olha só que coisa interessante. Em contato com mais água, ali na água, ele sofre hidrólise. E com pH mais baixo, ele se torna mais seguro, ele é mais eficiente por causa da forma do ácido hipocloroso que ele forma. Então, quando a gente dilui ele, uma quantidade de água sanitária em água, ele é mais eficiente, porque ele garante a formação do ácido hipocloroso, que é a forma mais reativa, né, mais eficiente, fica mais disponível. Então, os compostos aí ficam mais disponíveis em pHs mais baixos, traz ele cá para 7, 7,5, 6,5, né, uma pH um pouco mais baixo, mais ácido. Aí sim, você garante a existência de mais ácido hipocloroso, aí você atende o que, inclusive, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é, e está amplamente divulgado agora, o que os supermercados estão fazendo. Devem fazer, né? Provavelmente, com certeza estão fazendo, porque eu percebi no mercado que o cheiro não era muito forte. 25 ml de água sanitária e completa para 1 litro. Aí você pode higienizar embalagens, objetos como chaves. Olha, gente, como ele rende. Olha só o rendimento disso. Não é para ninguém comprar 10 litros de água sanitária no mercado. Não é para limpar os produtos de limpeza com água sanitária do jeito que ela está, né? De 2 a 2,5%. Quando faz essa diluição, a gente chega numa concentração de 0,05. Imagine, só 5 ml completa para 1 litro. A pessoa o leigo vai pensar, tá muito fraco, isso não funciona. Claro que funciona. É aí que funciona. Então a gente faz isso, garante que... Alonso, Oi.
Eu li em algum lugar que, depois que fizer essa diluição aí, é importante colocar na embalagem mais escura, guardar em um lugar mais escuro, Perfeito, né? perfeito, Eu li também que, por exemplo, colocar em correntes, em ambientes externos, ele pode também oxidar, deve tomar alguns cuidados, eu não sei até onde é verdadeira essa informação. Porque assim, se você tem materiais ou produtos ou metálicos, você pode expor, né? Com o tempo, você pode acelerar um pouco a oxidação desses materiais. Óbvio, mas a gente está num momento de exceção. Então, dependendo do material, você talvez não precise expor tanto esse material a soluções de hipoclorito para não acelerar esse desgaste. E aí essa solução realmente ela é sensível. Pela lógica, você deveria preparar todo dia. Ou você prepara uma vez só e você guarda ao abrigo da luz, certo? Ou de umidade, para que ela não perca eficiência. Porque se você deixa essa solução de qualquer jeito, a tendência é que esses 500 miligramas de cloro residual livre por litro fique comprometido, né? Mas quando a gente faz isso, é aí que atende a recomendação. Então, olha que interessante, diluir é garantir uma eficiência muito maior à água sanitária. Então, vamos parar de comprar 5 litros, 6 litros de água sanitária, porque a água sanitária foi feita para usar em pequenas quantidades diluídas em água. A embalagem é Ô, muito... Alonso, eu posso guardar essa diluição por quanto tempo? Eu fiz essa Sim, diluição aqui em casa, eu pus sim, num frasco e sim, coloquei no lugar mais reservado, mais escuro, entendeu? Porque eu tinha visto essa indicação. sim, sim. Só que aí eu não sabia por quanto tempo, porque eu li alguma coisa que poderia, por causa da instabilidade e tal, um monte de coisa aí, Exato. que eu não sei, e aí que eu não poderia guardá-lo por muito tempo. Qual é o prazo máximo, por Ó, exemplo, que eu posso usar? eu recomendaria em torno de dias. Ela vai aguentar dias aí, entendeu? Então, 4 a 5 dias. Se você não utilizar tudo, prepare mais. Descarta, né, o outro. Descarta. Por quê? Aí daí você entende por que a água sanitária vem numa embalagem opaca, não é translúcida. O detergente é Sim, translúcido e a embalagem de água sanitária é sempre opaca ali. Você não vê o que está dentro. É uma coisa que a gente não atenta, mas tudo tem explicação. Se pudesse, ele botava tudo translúcido. Então, ali é para garantir que não haja interação com a luz, para não haver processos fotoquímicos, né, que alteram a estrutura. Pode oxidar mais esse cloro e deixar ele de uma forma mais inativa, menos ativa, certo? entendi. Medicamentos, frascos translúcidos, frasco de vidro, ou frasco âmbar. O frasco, quando é escurecido, é para garantir uma durabilidade maior, porque a luz vai alterar com certeza. Tudo tem explicação. Não é porque está Entendi. Então, comprometido. eu fiz aqui em casa, mas eu não consegui usar, porque mesmo diluindo, eu achei que ficou ainda com um cheiro muito forte. Foi? Eu tenho rinite alérgica e eu sinto Sim, muita dor de cabeça, eu sinto, aí a rinite ataca por intoxicação. causa disso, Intoxicação né? aguda. Então, eu não me sinto bem com água sanitária. Então, eu tentei para poder diminuir que o álcool líquido, né, 70, ele é Sim, mais caro do que a água sanitária. Então, eu muito fazia mais, né? higienização com o álcool, porque para mim seria melhor. Eu tentei fazer essa diluição, olhei, fiz direitinho e tal, mas eu tive muitos problemas, então eu tive que parar e voltar a higienizar os produtos do supermercado com álcool mesmo. É. Ou então você já se aproveita disso e passa essa atividade para outra pessoa. Mesmo assim, o cheiro em casa, eu tenho que Você- sair, entendeu? Eu sou assim também. Eu tenho que sair. Se alguém puser água sanitária em algum lugar, eu tenho que sair, porque senão eu não aguento. Na Na verdade, escola, eu falto morrer com aquele povo lá limpando absurdo, com é um aquela água absurdo. sanitária forte, joga sem diluir, direto no chão. Eu falto morrer. Exato. Eu também sou assim. A 10 metros, 20 metros já começa a espirrar. Na verdade, isso já é intoxicação aguda. Nós não temos Ah, essa visão. Qualquer então reação é não é intoxicação. rinite, é intoxicação nesse caso, então? Nesse caso, pelo fato de você já ter rinite alérgica, te deixa mais vulnerável, certo? E espirrar é uma Uhum, reação do próprio organismo. É uma reação, o espirro. A tosse é uma reação. É o corpo tentando impedir o contato com esse agente químico. As pessoas são diferentes.
Uns podem dizer que é frescura, mas isso é uma questão de sensibilidade mesmo. Então, isso é intoxicação. Intoxicação aguda, porque foi por causa de um contato rápido de pouco tempo, mas é suficiente. Entendi. Ô, As pessoas gente, podem desenvolver problemas mais graves caso haja uma exposição. Trabalhar numa fábrica de água sanitária, a pessoa vai ter intoxicação crônica, isso é certo, se não tiver EPI e o ambiente adequado. misericórdia. Ô, Alonso, Hum. os alunos aí, quem quiser ir perguntar, pode abrir o microfone Pode aí, fazer. abre o áudio que o Alonso responde. Tem algumas coisas aqui, Alonso. Sim, E Sabrina, por exemplo, abre seu áudio, Sabrina, e pergunta. podem abrir o áudio, gente. Abra um áudio para perguntar, que já está no finalzinho mesmo. Não tô. Não, é que eu queria saber, para higienização dos alimentos, quantos ml de água sanitária é necessário para não ocorrer, sei lá, a produção dos alimentos ou alguma coisa assim? É isso. Você usa 25 ml de água sanitária e completa o restante 1 litro. Pode ser uma garrafa PET. Só 25 ml, certo? Então, você coloca 25 ml e completa com água da torneira 1 litro. Agita um pouco, abre e aí você faz a higienização. Normalmente se recomenda um pulverizador, né? Mas se não é uma superfície grande, uma maçaneta, um balcão, uma mesa, aí você pode pegar flanela úmida e passar, certo? Mas a quantidade é essa aqui, gente. 25 ml completa para 1 litro. Isso garante higienização extremamente eficiente. Tudo bem aí? Quem mais? Tudo bem, só algumas pessoas. Alonso. Perguntem. Oi, é Patrícia. Bom dia. Bom dia, professora. 25 ml de água sanitária seria equivalente a aproximadamente 2 colheres de sopa? Porque, assim, em casa a gente fica com dificuldade, né, para medir esses ml. 2 Você colheres acha e um pouquinho. 2 colheres e um pouquinho. Colheres de sopa e um pouquinho, Tá, joia. Obrigada. Normalmente até a embalagem da água sanitária indica, ele vem indicando ali o volume que é de uma colher, porque justamente a colher é uma forma da gente medir, né? Mais fácil. Esses volumes, né? Tá bom, obrigada. Nada. Alguém mais, gente? Então, bem, eu queria ser breve mesmo, basicamente focar nesses produtos, tá bom? Nessa questão da química, dessa higienização. Então, você imagina aí que 25 ml de água sanitária, que está lá, vamos colocar aqui no mínimo ali 2%, né, em volume, você sai de 2% dessa concentração e você cai drasticamente para 0,05%. É uma queda absurda, né, de concentração e é a forma mais eficiente. Então, muita coisa não se fala, não se trabalha na televisão, porque provavelmente vai deixar a informação um tanto complexa. Ela precisa ser prática para que as pessoas entendam. Mas como nós precisamos entender quimicamente, então por isso que a diluição existe, para garantir a formação do ácido hipocloroso e, com isso, se tornar mais eficiente. Tá bom? E lembrando, INPM pode ser percentual também em massa, e grau GL, volume. Então, bebida, cachaça, não sei o que, tudo isso, grau GL ou percentual volume por volume. Quando a gente vai para o álcool, percentual em massa, ok? Bebida alcoólica não precisa atender basicamente ao INPM e expressar assim. As bebidas alcoólicas normalmente são expressas em percentual volume por volume, certo? Vocês já devem ter atentado que muitas embalagens de álcool em gel, umas expressam a massa e outras expressam o volume. Então, isso vai do fabricante, né? E que, na prática, a massa seria o adequado mesmo. Eles fazem uso de uma base, né, um carbômero, é uma base muito usada na indústria de cosméticos, que é o que se entende como gel, esse carbômero. Então, chega nessa base, esse gel, e coloca etanol, né, e vai diluindo ali com água até alcançar a consistência e a concentração que se deseja. Mais alguma dúvida? Eu queria lembrar vocês que deixei lá a atividade no site,
cliquem lá no site para poder acessar a atividade, façam a atividade e vou agendar com vocês na próxima semana a correção da lista que eu deixei lá, de química, tá bom? Sobre a parte de hidrocarbonetos, nomenclatura, que deixei para vocês. E agora, no finalzinho, eu queria apresentar para vocês uma frase, um pensamento de Einstein. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a influência libertadora da beleza do reino do Espírito, para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual fará seu futuro trabalho pertencer. Então, vamos estudar, vamos ter fé que isso vai passar, né? E que a gente vai alcançar os objetivos que a gente deseja. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Tá vendo, gente? Essa quarentena fiquei mais sensível mesmo, fiquei filósofo, não foi? É porque a gente tem um tempão, né, sem se falar, então foi interessante essa... Olha, Saudades, Alonso. Saudades também. Rapaz, as meninas mudaram o visual aí, cabelo, sobrancelha, rapaz. Que coisa, tá vendo aí a quarentena? Vocês estão com tempo de sobra para isso, eu acho, viu? Vamos pegar um pouquinho desse tempo aí. Vamos... Não se engane não, meu filho, que isso é só por foto mesmo. Manda abrir aí a câmera para você ver o estrago. Abre a câmera todo mundo que eu quero ver. Quem tiver aí parecendo Capitão Caverna, não tem problema não. É o natural, que acordou agora. Quando acorda, o cabelo fica bagunçado mesmo. É assim mesmo. Cabelo arrumado só na novela. Que a pessoa acorda com o cabelo arrumado. E a pessoa acorda maquiada. Certo? Mas na vida real tem que estar bagunçado mesmo. Ai, viu? Vocês são engraçados. Bem, alguma dúvida aí mais, gente? Então vamos encerrar, né? Se ninguém tem mais nada para perguntar. Certo. A próxima aula vocês vão ser avisados, tá bom? O professor de matemática está preparando material, outros professores, professora Cíntia, assim que ela organizar outros materiais, alguns tópicos também vai disponibilizar. E eu também. Então, a semana que vem, eu vou marcar aviso para vocês no grupo. Vão compartilhando no grupo do terceiro ano também, tá bom? Física. E vocês serão avisados. Então, com o tempo, vai ficar uma agendazinha já cheinha para vocês. Enquanto isso, vão fazendo devagarinho as atividades. Eu peço que para Química, terceiro ano, Enem, já comece a responder a lista. Que assim que eu divulgar, a gente vai responder a lista, tá bom?